Bom dia, estamos aqui no nosso segundo episódio do Pod RCR. Eu sou a apresentadora Amanda, e entrevistadora. Oi, gente, eu sou a Clarice, entrevistadora do Pod RCR. E hoje nós estamos com o nosso convidado, Danúbio! Se apresente, Danúbio. Meu nome é professor Danúbio, tá? Sou professor das meninas, né, de geografia do primeiro ano. Sou professor de sociologia do segundo ano e no terceiro ano sou professor de sociologia e geografia. A gente mandou 2 publicações do Danúbio, igual fizemos no primeiro episódio com o Miguel, e a gente vai comentar sobre essas publicações. que são do Greenpeace. A gente trouxe 2 perguntas para fazer para o Danúbio. A minha amiga Amanda vai fazer a pergunta. O senhor tá bem? Estou É a primeira pergunta. O senhor acha importante a conscientização sobre a preservação da Amazônia desde a infância? Não só dela, mas de outros biomas. O que achou dessa publicação do Greenpeace juntamente com o Mundo Bita? Pronto. Eu acho muito interessante a gente trazer, tá certo, a juventude, principalmente as crianças, para saber que a Amazônia é um dos nossos maiores patrimônios, né? É um dos maiores biomas do Brasil. E também a gente tem que entender que a Amazônia ela faz parte de regularizar, né? Regular toda a parte da chuva do sudeste e sul do Brasil, né? Porque a Amazônia, com um fenômeno chamado de evapotranspiração, o que é que acontece? Então, ela forma nuvens, né? Nuvens de um vapor, né? E por isso, essa umidade com os ventos, né, que a gente chama rios voadores, ele vai lá para o sul e centro-oeste, por isso tem chuva. Se não tivesse a Amazônia, tá certo? O que é que ia acontecer? Basicamente, parte do nosso Brasil ia ser um deserto. Sobre as crianças, né? As crianças, ela tendo esse apego, esse amor pela Amazônia, sabendo que tem que preservar, não é isso? Isso traz, quando elas forem crescendo, ela desenvolver esse papel de cuidadores do meio ambiente. Muitíssimo obrigada, Danúbio. A outra pergunta é: há uma publicação do Greenpeace que diz sobre o respeito com os povos originários e seus territórios, mas sabemos que vivemos em um ambiente onde isso não acontece. O que pensa em relação a isso? A gente tem que ver, né, que a história do Brasil, né, a história do Brasil, quando a gente começa lá em 1500, quando a gente tem a invasão pelos portugueses, a gente tem que entender que foi dali que começou já o etnocídio, né? O que é o etnocídio? É quando a gente mata uma etnia, tá certo? Aí como é que isso acontece? A gente destrói a cultura, tá certo? A gente destrói basicamente tudo. Ou seja, essas pessoas, os povos originários, eles foram por muito tempo, tá certo, negligenciados, tanto pelas políticas brasileiras e por todos os momentos, tá? Só na Constituição de 1988 no Brasil que a gente teve o quê? A gente teve o reconhecimento desses povos originários. Ou seja, a gente teve demarcações de terras, tá certo? Que até hoje tem muitas terras para serem demarcadas. Então, os povos originários, eles são os defensores, tá certo? Eles são os defensores da Amazônia. Por exemplo, quando tem povos originários perto de um leito de um rio, do rio Amazonas, ou perto de qualquer corpo hídrico, eles protegem a natureza, porque eles usam a natureza como a casa deles. Ou seja, quando você está em casa, você não protege sua casa? Sim. Então a gente limpa e protege nossa casa, tá certo? Apesar do ser humano ser o único animal, né? Ser o único animal que destrói seu habitat natural, a gente tem os indígenas que vai ao contrário disso. Porque os indígenas, eles protegem a casa deles, porque eles sabem que é lá que eles moram e sabem que é de lá que eles tiram todo o sustento deles. E voltando às perguntas mais para o campo das linguagens, o senhor acha que ficou claro em ambas as publicações a mensagem que eles queriam passar? Sim, mas o Greenpeace, tá certo? Ele age muito aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Mas só que o problema maior é que ele tem que se comunicar mais com as classes sociais mais baixas, tá certo? Porque a gente vê que os ativistas do Greenpeace, né, boa parte, são de classes sociais altas, né, que mostram esse poder. Mas a gente precisa dialogar com todas as classes sociais,
Porque a partir do momento que a gente não consegue dialogar com as classes baixas, a gente não sabe o que é preservar e proteger o meio ambiente. Mas sim, a gente tem uma comunicação direta, acessível, mas a gente precisa se comunicar bem melhor do que a gente está se comunicando hoje em dia. Pois muitíssimo obrigada, Danilo. Foi um privilégio ter o senhor aqui. Obrigado por ter vindo de rosa. Rosa combina com o senhor. Com cor dos meus olhos, né? Sim. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com o Danúbio, que foi muito produtivo. E é isso. Tchau.